Hoje a ideia é conversarmos sobre o desemprego, sem fazermos aqui juízo de valor sobre o individual, mas sim sobre a mentalidade e programas na ordem da gestão pública. Essas que alguns preferem chamar de mentalidade esquerdista, eu chamo de mentalidade anticapitalista, consequentemente antidesenvolvimentista. Eu prefiro chamar assim. Eu sempre fico muito intrigado quando comentam sobre taxas de desemprego. Então, por esse motivo, eu recorri a alguns dados oficiais e, mais uma vez, fazendo um grande exercício de boa vontade, eu esbarro no primeiro problema, que, na minha opinião, é a questão da semântica. Por exemplo, todos devem conhecer pelo menos uma ou duas pessoas, não sei, isso depende do seu círculo aí de amizades, que optou por não trabalhar. Um case de sucesso é o típico estudante que decidiu não se inserir no mercado de trabalho, ou então aquela pessoa que se sustenta ou se contenta com Bolsa Família e simplesmente analisando custo e benefício, não quer trabalhar. Em suma, o indivíduo que optou por não trabalhar, seja por qualquer motivo, segundo o IBGE, esse sujeito não é classificado como desempregado. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Então aqui está a minha indignação pelo fator semântico. Bom, aí visto que eu não concordo com o método, ainda assim é preciso entendê-lo para dizer, para tecer qualquer crítica. Então, de acordo com esse dado que eu levantei do IBGE, seguindo padrões internacionais, desemprego é toda pessoa que idade ativa que não trabalha, né? E está procurando emprego. Então, esse aqui a gente tem um panorama geral. Bom, analisando por este prisma, toda pessoa sem trabalho e que não procura emprego não seria desempregada. E para ser considerado desocupado, dois fatores devem ser atendidos ao mesmo tempo. Um é não trabalhar e dois, procurar emprego. Então existem duas siglas, que é a PIA, ou PIA, né? E a PEA, PEA. A primeira refere-se a toda pessoa apta a trabalhar de 15 a 64 anos, excluindo, claro, crianças e idosos, e PEA é a população economicamente ativa. Do total da PIA, 110,6 que se enquadram como população economicamente ativa, que é a PEA, ou seja, a soma de empregados dá 103,9 milhões, mais desempregados 6,7 milhões. Com base nessa matemática, que não é difícil até para mim, que é preciso recorrer à calculadora, a diferença entre PIA com I e PEA com E é de 66 milhões de pessoas. Isso significa que há 66 milhões de brasileiros que optaram por não trabalhar e não são considerados desempregados. Aí eu peço a ajuda de vocês, porque esse critério existe para dar um bug mesmo. Seguindo o IBGE, a taxa de desemprego do Brasil é de 6,6%. A conta é feita dividindo o número de desempregados pela população economicamente ativa. Nesse cálculo são retiradas todas as pessoas que optaram por não trabalhar, como estudantes, que eu já citei, aqueles que não fazem uma coisa nem outra, não trabalham, não estudam. Inclui-se também nessa miscelânea os herdeiros ou pessoas que vivem de Bolsa Família. Aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego também são tidas como desempregadas. Ou seja, em toda essa ordem, a gente faz essa matemática simples. Em contrapartida, são considerados empregados todas as pessoas que trabalham, sejam elas no trabalho formal ou informal. Mesmo aqueles que trabalham de forma não constante, o famoso bico, e na informalidade, ganhando menos que um salário mínimo, essas são vistas como empregadas. Ok, porém, se a gente considerar que todas as pessoas que não trabalham, os desempregados pelo critério do IBGE é de 6,7 milhões, mais aqueles que optaram por não trabalhar, os 66 milhões, a taxa de desemprego do país seria de 41%. Nesse cálculo, divide-se todas as pessoas em idade ativa que não trabalham no Brasil, 72,7 pela 176,6 milhões do PIA.
Então eu disse isso tudo de maneira mais objetiva que eu consegui para destacar que as políticas públicas no Brasil não incentivam o trabalho. Muito pelo contrário. E quero novamente enfatizar que eu não estou querendo fazer julgamento negativo sobre recebedores de auxílios governamentais, como por exemplo o Bolsa Família. Eu aproveito esse espaço, esse vídeo, para oferecer a leitura de um artigo de minha própria autoria, que foi publicado no jornal Gazeta do Povo, intitulado de A Conta que o Rico Não Faz, uma análise do Bolsa Família do governo Lula. Esse é o título. Esse artigo também está disponível no site independente, Barata Verso. Eu vou até colocar os links aqui nos comentários. Lá eu elucido as vantagens teóricas e práticas de não se formalizar pelo contrato CLT para quem recebe o auxílio. É questão de matemática pura. Então, dito isso, e para finalizar, recentemente alguns políticos muito enviesados, e aqui eu vou até abrir um parêntese porque comigo ninguém consegue se esconder por trás desses muros de contenção do tipo esquerda, direita. Bom, só fechando esse parêntese mesmo. Eles propuseram a redução de jornada salarial e limitação de trabalho aos finais de semana, além de uma série de auxílios governamentais, entre eles o Bolsa Família, que por sua vez desincentivam as pessoas a trabalhar. O fato é, independente do critério utilizado, se quem optou por não trabalhar é ou não considerado desempregado, nós temos um número gritante de 72,7 milhões de pessoas no Brasil que poderiam trabalhar e estão desocupadas. Aí vai, na minha concepção, esse número ele é absurdo, é muito alto para uma economia emergente, sendo o Brasil um país de dimensões continentais e que precisa produzir mais para tirar milhares de pessoas da pobreza, até da miséria. Então, não caiam em conversas ideologicamente lucrativas sem analisar o concreto, ou seja, a economia. Isso tudo tem muita relação com aquele cafezinho caro que você não consegue mais comprar, pelo menos não com a mesma facilidade.